A SpaceX realizou o impossível mais uma vez. Estamos falando sobre tudo o que aconteceu no último voo de teste do Starship, as consequências de um pouso histórico e o que isso significa para o futuro do maior foguete já construído. Diferente dos lançamentos anteriores do Starship, o voo 5 não ocorreu exatamente no início da janela de lançamento, que foi às 7 horas da manhã, horário local. O voo foi adiado devido à presença de barcos no Golfo do México, na rota de descida do local de lançamento, o que é bastante comum para lançamentos de foguetes. Basicamente, não pode haver nada na água abaixo da trajetória do foguete por razões óbvias de segurança. Nunca se sabe o que pode cair do céu. Felizmente, os barcos foram removidos a tempo para abrir a janela de lançamento, que ficou aberta apenas por 30 minutos. Às 7h25 da manhã, o Super Heavy Booster número 12 e o Starship número 30 decolaram da Starbase, no Texas. Neste ponto, lançar um Starship é algo bastante comum, a única exceção sendo o primeiro voo, que felizmente parece ter sido um incidente isolado. Aos 2 minutos e 42 segundos após a decolagem, ocorre a separação dos estágios. Isso é sempre algo muito interessante de se ver. A maioria dos 33 motores Raptor do booster desliga, enquanto simultaneamente 6 motores no estágio superior do Starship são acionados. A SpaceX aproveita toda essa energia dos motores do Starship para afastar o booster e iniciar uma manobra de backflip. Conforme o Super Heavy retorna, ele aciona 13 motores centrais e começa o processo de redução de velocidade, a partir de uma velocidade de mais de 5.000 km por hora. Este é o Boost Back Burn. Nesse momento, no solo, algo muito interessante está acontecendo. Milhares de verificações de sistema estão sendo realizados tanto no próprio Super Heavy quanto na torre que acabou de lançá-lo. A equipe no solo precisa garantir que todos os sistemas estejam funcionando e prontos para tentar algo insano. À medida que os motores do booster desligam, ele começa a descer até uma altitude de 96 km, e com o booster começando a cair livremente de volta à Terra, recebemos a confirmação de que a torre está pronta para a captura. No local de lançamento, existe uma torre gigante chamada Mechazilla, com seus braços chopstick bem abertos, esperando para receber o booster Super Heavy que está chegando. Os braços chopstick são duas estruturas metálicas triangulares, cada uma com um grande pistão hidráulico que lhes permite abrir e fechar de forma independente. Os chopsticks estão ancorados a um tipo de vagão que pode se mover para cima e para baixo ao longo da torre, em trilhos com um movimento vertical controlado por um sistema de cabos com um poderoso guincho elétrico na base. Já vimos esses braços serem usados muitas vezes no passado para levantar o Starship e o Super Heavy, mas eles também foram projetados para capturar esses foguetes, o que novamente é insano, mesmo para a SpaceX. Voltando ao nosso booster, enquanto ele cai através da atmosfera, vemos grandes explosões de gás saindo da base, que pelo que sei são rajadas de CO2 comprimido usadas para purgar todo o excesso de gás metano que pode ter se acumulado e ficado preso na seção do motor do Super Heavy. Quando o booster finalmente desce pelas nuvens e é capturado pela câmera de rastreamento no solo, podemos ver o quanto de calor se acumulou na base do foguete. Ele acabou de sair da atmosfera muito tênue para entrar em densidades de ar mais altas, enquanto viaja a velocidades superiores a 4.000 km por hora. Não é tão intenso quanto uma reentrada atmosférica de órbita, mas ainda assim, literalmente brilhando de vermelho quente. Agora, o booster está chegando a um ângulo de ataque bastante agressivo, sendo direcionado por 4 aletas aerodinâmicas chamadas grid fins no topo, que giram usando motores elétricos. Além disso, há sustentação gerada por 4 chines que correm verticalmente ao longo da base do foguete. Essas superfícies de controle aerodinâmico estão ajudando a direcionar o booster em direção à torre de captura, a uma altitude de cerca de 1 km, viajando à velocidade do som. Os 13 motores centrais do Super Heavy se religam e iniciam uma queima de pouso incrivelmente poderosa, que dura apenas alguns segundos, mas elimina a maior parte da velocidade do booster no ar. Agora algo que achei realmente legal. Enquanto o anel médio dos motores desliga, você pode ver os mecanismos de gimbal empurrando os bicos para fora e para longe do centro, enquanto os 3 Raptors permanecem acesos, provavelmente dando ao cluster central mais margem de movimento enquanto ele começa a direcionar o booster para a trajetória final de pouso. Tudo é pensado nos mínimos detalhes. Até agora, o booster não estava realmente sendo direcionado para a torre,
estava apontado para uma área à frente da plataforma de lançamento, em direção à praia, o que oferece uma área ampla para o booster aterrissar e explodir sem danificar quaisquer sistemas críticos no solo. Exatamente o que teria acontecido se houvesse alguma falha significativa na religação dos motores. Mas, nesse caso, todos os sistemas estão prontos para fazer a correção final de curso para os braços Chopstick, que estão aguardando. Quando o booster estará aproximadamente a 100 metros acima da torre, a base do foguete inclina-se para baixo em direção ao mar e depois rapidamente balança de volta para a torre, como um pêndulo, pouco acima dos braços Chopstick. Ele ainda está caindo a cerca de 60 km por hora, o que é aproximadamente a velocidade média do trânsito nas ruas. À medida que o booster desliza pelos braços, começa a se endireitar enquanto os Chopsticks fecham. Há muita ação aqui em apenas alguns segundos, mas felizmente a SpaceX conseguiu incluir alguns ângulos alternativos para nós vermos todos os detalhes. Mas o mais importante é manter os olhos nesses dois pequenos pinos na lateral do booster e nas duas trilhas finais de metal na borda interna dos Chopsticks. Os pontos de captura no booster estão localizados logo abaixo das grid fins. São 2 cilindros metálicos em cada lado do foguete, cada um com pouco mais de 15 centímetros de diâmetro. Eles precisam aterrissar diretamente nas trilhas de captura, que são apenas um pouco mais largas do que os pinos, o que significa que a orientação do booster tem que ser muito precisa em termos de rotação. Se ele entrar girado um pouco demais no sentido horário ou anti-horário, a captura não será bem sucedida. Na borda interna da trilha de captura, há algum material de espuma que permite que os Chopsticks se aproximem firmemente do booster e o agarre de ambos os lados sem causar danos, garantindo que o pino aterrisse diretamente na trilha. Abaixo do revestimento da trilha de captura, há um conjunto de amortecedores que permitem que o Chopstick suporte o peso do booster apenas um pouco. Há apenas alguns centímetros de movimento ali, mas é suficiente. Quando você vê o booster começar a se acomodar abaixo dos Chopsticks, todos esses alinhamentos finais precisam acontecer muito rápido. Assim que as chines do booster estão livres, os Chopsticks começam a se fechar, e realmente vemos cada braço movendo-se de forma independente. O lado esquerdo se aproxima primeiro e depois o direito. E então eles se movem junto para apertar o foguete, apenas alguns metros abaixo dos pinos de captura. Nesse momento, os motores do booster estão reduzindo a potência para soltar suavemente o último metro enquanto os pinos tocam a trilha. Então os motores desligam e o peso total do booster é sustentado pelos amortecedores. Por todos os relatos, foi um sucesso perfeito. Não acho que alguém poderia imaginar que as coisas iam funcionar melhor do que realmente funcionaram. Muitos de nós pensamos que na primeira captura, pelo menos o Super Heavy viria muito mais devagar e talvez até pairasse no ar por um momento antes da captura, mas na realidade foi apenas um movimento suave e fluido diretamente para a Mechazilla. Uma coisa que você provavelmente notou foi um leve excesso de fogo na baia dos motores durante e após o procedimento de captura. Isso provavelmente não é ideal, mas também não é o pior que poderia acontecer. No vídeo em que falei sobre o pouso do Super Heavy, eu mencionei que algo poderia ter dado errado e causado o fogo, mas depois de ler alguns comentários e pesquisar um pouco, eu não diria que o booster estava pegando fogo, apenas que houve algum fogo ao redor dele. Ainda há muito metano gasoso dentro desse foguete, e parece que o booster está ativamente tentando eliminar o máximo possível disso nos segundos finais do voo. Você pode ver uma tonelada de gás flamejante sendo expelida do ponto de desconexão rápida na base do foguete, onde o combustível entra, e agora está rapidamente voltando para fora novamente. Além disso, quando os motores desligam, temos que lembrar que as bombas de combustível dentro deles não param instantaneamente. Elas continuam girando e despejando mais metano na área que já está incrivelmente quente. Provavelmente é isso que vemos queimando, e quando o booster finalmente para, a maior parte do fogo já se extinguiu. O booster está claramente intacto o suficiente para ser posteriormente baixado para a montagem de lançamento pouco depois do voo. Elon Musk escreveu no X mais tarde naquele dia que ele mesmo inspecionou o Booster 12 e que ele está em ótima condição. Parte dos motores externos estavam deformados pelo aquecimento intenso e alguns outros problemas menores, mas esses são facilmente resolvidos. Não está 100% claro o que Elon quis dizer com isso, mas podemos supor que as correções das quais ele estava falando virão com a próxima atualização para o motor do Starship, o Raptor 3. Com esse design, os engenheiros da SpaceX moveram quase toda a tubulação dos Raptors para dentro do invólucro metálico do motor, de modo que há significativamente menos pontos onde qualquer coisa pode vazar
e há ainda menos coisas que podem potencialmente pegar fogo. O único dano visível no booster após o voo é apenas alguns painéis de aço faltando. Esta é uma foto do Interstellar Gateway, mostrando um dos shines internos como um tanque pressurizado. Este é um dos poucos pedaços do Starship que não está soldado, então provavelmente é apenas um fixador ruim que resultou na separação. Como Elon Musk disse, o objetivo final com esse booster é torná-lo rapidamente reutilizável, idealmente com apenas 1 hora de tempo de inatividade entre a aterrissagem e o próximo lançamento. Isso significa que qualquer quantidade de fogo na baia dos motores não funcionará a longo prazo, mas a supressão de incêndio é a parte fácil em comparação com o que vimos agora. Nossa atenção agora se volta para o estágio superior do Starship. Durante o retorno do booster, o Starship está subindo para uma altitude de 150 km, começando uma fase de cruzeiro ao redor do globo. A inércia da nave a levará a uma altitude máxima de 212 km acima da superfície, mas a velocidade de pouco mais de 26.000 km por hora não é suficiente para manter a nave no espaço por uma órbita completa ao redor da Terra. Aos 46 minutos após a decolagem, a nave começa a descer de volta à atmosfera, onde a segunda grande exibição da manhã começa. Há 3 fases de reentrada. A primeira é quando a nave começa a encontrar baixa resistência de arrasto na atmosfera superior, cerca de 90 km de altitude, onde o corpo da nave está impactando moléculas de ar a velocidades incrivelmente altas. Mas a densidade do ar é tão baixa que quase nada acontece. Podemos ver que o gás está quente e está começando a se acumular sob a nave, mas há um efeito mínimo na velocidade até agora. À medida que a nave desce, começa a encontrar densidades de gás mais altas, e a energia liberada pelo impacto desse gás com um objeto tão grande se movendo a uma velocidade tão alta vai criar muito calor. O gás é comprimido até o ponto de mudar de estado para plasma, o que é aquela cor incrível que vemos se acumulando sob a nave. Essa é a fase chamada de aquecimento máximo e vai durar cerca de 10 minutos. Você pode notar que uma vez que a nave desce para uma altitude de cerca de 69 km, ela fica praticamente parada lá por um bom tempo. A nave está usando seu corpo e aletas para criar sustentação, o que está impedindo que ela caia mais profundamente na atmosfera densa, perdendo muita velocidade antes de começar a enfrentar muito arrasto abaixo de 60 km. A nave já passou da fase de aquecimento máximo, o que parece indicar que estamos fora da pior parte, mas na verdade, isso significa que o verdadeiro teste está apenas começando. Essa terceira fase é chamada de alta pressão dinâmica. Além do calor incrivelmente alto, há uma quantidade rapidamente crescente de resistência física encontrada pela nave. Esta versão do Starship possui um novo e melhorado escudo térmico que está sendo testado pela primeira vez. Portanto, além das cerâmicas hexagonais pretas, há uma camada subjacente de proteção que utiliza um material ablativo. Ablativo é apenas uma maneira sofisticada de dizer derretimento ou desintegração, que é o que está acontecendo quando você vê faíscas saindo da nave. A SpaceX removeu deliberadamente algumas das principais cerâmicas para expor o escudo térmico secundário para este voo, apenas para ver o que aconteceria. Eles também cobriram algumas de suas cerâmicas com uma camada extra de alumínio. Pelo que entendi, eles estão usando o alumínio exposto como uma espécie de termômetro. Sabemos a que temperatura o alumínio derrete, então a condição desse metal após o voo nos daria uma ideia do ambiente térmico pelo qual a nave passou, se ainda houver uma nave para examinar após o voo, né? O voo 5 do Starship definitivamente se saiu melhor do que o anterior, que perdeu a maioria de suas aletas de controle frontal. O voo 5 ainda teve algum dano nas aletas no mecanismo de dobradiça, mas não tanto, o que mostra que a SpaceX está no caminho certo. É importante notar que esse design específico do Starship que estamos assistindo agora já é um modelo desatualizado. Há uma versão 2 da nave que já começou a produção na nova fábrica da Starbase, e a maior diferença entre a versão 1 e a versão 2 é o design dessas aletas frontais. Então, não vejo isso como algo para se preocupar agora. Se ainda estivermos vendo problemas nas aletas do Starship versão 2, isso pode ser um bom momento para entrar em pânico. Por enquanto, a nave passou por tudo, preparando-se para o próximo grande evento, a queima de pouso. Felizmente, conseguimos uma visão muito mais clara do procedimento de pouso dessa vez. Os motores religam, a base da nave se inclina em direção à água e temos o que parece ser um pouso suave. Em seguida, o foguete começa a se inclinar e agora estamos definitivamente vendo fogo. Contudo, quando a SpaceX corta para um ângulo surpresa de uma plataforma flutuante muito próxima,
podemos ver toda a nave explodir em chamas e rapidamente mergulhar no mar. A imagem final é o rabo da nave balançando e flamejando logo acima das ondas. A boa notícia é que a nave aterrissou precisamente no alvo. A má notícia é que não teremos a oportunidade de inspecionar o que restou dela. Então, o que aprendemos? Bem, o Booster Super Heavy é definitivamente um foguete recuperável. A SpaceX pode trazê-lo de volta ao solo, mas ainda não é reutilizável. Eles ainda têm algum trabalho a fazer. Enquanto a nave está se aproximando da recuperabilidade, vai ser uma subida muito mais íngreme para escalar, e o Starship V2 deve resolver muitas das questões que estamos vendo agora. O próximo grande passo para esse sistema de foguetes será alcançar uma órbita completa. Isso significa levar a nave a uma velocidade ainda mais alta, circulando a Terra e realizando uma queima de desorbitação para uma reentrada controlada, potencialmente até mesmo implantando cargas ao longo do caminho. Ainda há muito por vir, então fique ligado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.